sistematização, né, que a sistematização ela não é um simples relato de memória, um simples relato de um fazer pedagógico. Ela envolve vários elementos, né? Aí naquele dia eu trouxe alguns elementos. Alguém lembra o que a gente trouxe aqui? Dos elementos que eu coloquei? O que é uma sistematização? Que é a sistematização que a Márcia trouxe? Vocês lembram que eu trouxe alguns slides aqui, falando um pouco do que era a sistematização, de acordo com a experiência que o Oscar Hara traz para a gente. Nós encaminhamos os textos, o texto dele para as unidades, para a unidade, não é isso? Online. E aí eu trouxe alguns elementos do que traz uma sistematização de experiência. Vocês lembram? Vocês conseguem recuperar? Avaliação, registros, relatos que a gente vivenciou, relatos vivenciados, o que mais, gente? Fotografia, não é isso? Também faz parte dessa experiência. Um registro, por exemplo, nós estamos registrando agora a nossa formação através da filmagem. Isso também faz parte de uma sistematização de experiência. Ela não é só um elemento, mas vários elementos que compõem essa experiência. Exato. Avaliação também. Então, hoje nós estamos trazendo o quadro de sistematização para vocês. Não tem como projetar ele aí, né? Vai passando aí. Esse quadro de sistematização, ele vai estar apresentando... Pode falar. Tá, esse quadro, ele vai estar apresentando um item, né? A sistematização, a descrição, onde, quando, quem participou e qual o objetivo dela, certo? Aí vem o contexto da situação. Bom, vocês vão pegar a experiência, por exemplo, vocês vão pegar a experiência que vocês estão vivendo lá na construção do diagnóstico. Não é uma experiência? Sim. Não é? É uma boa experiência para fazer um relatório dela, não é isso? Para fazer uma sistematização. Então, o que é que vocês vão fazer? O contexto da situação. Onde que ele foi, quando, quem participou dele e o objetivo desse diagnóstico. O planejamento e a execução, né? Aí vocês vão fazer um relato de como foi esse planejamento e como ele foi executado. Relato de quê? Do que ocorreu, né? As orientações iniciais, aí vocês vão falar como que ele ocorreu, quem participou dele, como participou, todos os professores foram envolvidos, como que foi esse envolvimento dos professores. Então você está sistematizando o quê? O diagnóstico. Aí, as aprendizagens, né? Vai lá, baixinho. 2 cegos, né? Pode baixar mais. Então, nas aprendizagens, no momento presente, o que aconteceu, né? Quais foram as experiências, como que eles aprenderam, no futuro, qual que é a perspectiva desse diagnóstico, né? Os desafios, quais foram as recomendações desse diagnóstico, as experiências similares, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui nesse quadro? Vocês estão fazendo uma sistematização de quê? Do diagnóstico.
Para quê? Depois você pode produzir um artigo a partir desse quadro. Porque aqui você vai ter o quê? Todas as informações desse. Exatamente. Né? Sim. Só nessa aprendizagem aí, volta um pouquinho para mim. Porque tem um presente, beleza. Assim, a questão de aprendizagem do futuro, né? Que é isso. Isso, por exemplo. Objetivos, perspectivas. Eu queria desafios. Hã? É que vai ser os desafios? Por exemplo. Não, desafios é aquilo que é diferente. Por exemplo, no futuro, o que você pretende com relação a essas aprendizagens? Aí o desafio é aquilo que você pode buscar, ou alguma coisa que teve dificuldade de desenvolver. Isso são desafios, tá? Que atrapalha. Então são diferentes, viu, Rodrigo? Tá? Então o que você está fazendo aqui? Você está sistematizando então todo o diagnóstico e a partir desse elemento aqui, dessa sistematização, você consegue fazer todo um relatório com mais precisão, com mais, como é que eu vou falar? Com mais detalhe e consistência daquilo que foi, de fato, a construção do diagnóstico. Eu só dei o exemplo do diagnóstico porque é uma das coisas que nós estamos aqui trabalhando, mas vocês podem estar fazendo aí a sistematização, por exemplo, das aprendizagens dos educandos, né? Fazendo, a escola é um campo fértil de experiências, né? Que a gente vive. Você pode, o grupo de professores, por exemplo, está fazendo a sistematização de experiência das atividades complementares, né? O que mais, Maria Emília? Dos planejamentos, dos momentos de estudo. Então, tudo isso são elementos que constituem uma experiência que você pode fazer a sistematização dessa experiência. E o interessante é que não precisa ser o apoio fazendo, né? É a escola, é os professores, é coordenador. Então, porque isso aqui vai dar base, por exemplo, para a construção de artigos, podem ser publicados aí num monte de lugar, para construção de relatos depois de experiências, né? Então, tudo isso aqui vai dar elementos para a construção e para que mais também? Para que, principalmente, você entender uma sistematização de experiência. Entender o processo para ter uma reflexão muito mais consistente para modificar aquilo que não deu certo, para avançar em algumas questões, para ver onde deu certo e poder melhorar, entendeu? Então a sistematização ela é fundamentalmente para avaliar todo o processo, que aí você percebe o processo como um todo e não parte desse processo, tá? Eu queria só focar numa questão que foi a Márcia fala, volta um pouquinho, menina. Só um pouquinho. A sistematização de experiência proposta pela Garrara, ela traz 3 grandes momentos que a gente precisa ter muita clareza deles. O primeiro momento é um momento mais descritivo, né? Onde você vai dizer qual o contexto da situação que ocorreu. Na escola tal, no espaço tal, feito com essas pessoas. Onde, quando, quem participou, qual o objetivo, né? O que foi pensado com esse diagnóstico? Para que foi pensado esse diagnóstico? Como ele foi elaborado? É um processo de gestão, de organização, de planejamento. E o processo de execução, porque nem sempre o planejado é o vivido, é o executado. Então, tem coisas diferentes aí. E aqui, o relato do que ocorreu, realmente é um momento bem descritivo. Então, aqui você tem essas A, B e C, esses 3 itens aqui, ele é bem descritivo. Deixa, por favor. Agora, D, E, F, G já são momentos mais de analítico. Olha, você vem diante do que foi vivido, nesse exato momento que ocorreu de aprendizagem. Tá? Então, aqui eu já começo a fazer uma análise do processo. Tá?
Então a gente pensou isso, mas vivenciando isso, a gente entendeu que isso foi legal, foi interessante. Agora, para um novo diagnóstico, a gente já acha que precisa ser pensado aquilo, aquele outro aspecto, isso aqui não pode ser tão focado. Lembra da fala da Gláucia, quando ela disse, olha, nós fizemos o diagnóstico e quando nós voltamos a ele para levantar os temas, a gente percebeu que dali não dava para puxar temas. Então, vem lá para o futuro. Quer dizer, eu preciso pensar em algum instrumento que dê conta disso tudo. Não só de ver o aspecto sociocognitivo, né? Mas ver também quais são os temas de interesse, quais são as demandas desses sujeitos. Tá? Então, aí vem do futuro. No processo vivido, quais foram os desafios encontrados? Para quê? Para no futuro eu já pensar estratégias para não ter que passar por esses desafios. Tá? Eles já serem superados no próprio processo de planejamento. Às vezes foi alguma coisa que não ficou clara para os professores. Então, no próximo momento, a gente já vai pensar mais no planejamento que inclua uma explicação melhor, um movimento de estabelecer um trabalho mais corpo a corpo. Quer dizer, eu preciso pensar nos desafios para quê? O que foi difícil nesse momento? Para que no próximo momento eu já anteveja essas dificuldades e não passe por elas de novo. Na verdade, também foi balizar, né? O que pode ser trabalhado no presente, o que pode trabalhar no presente. E aí, que recomendações que aparecem diante do vivido, diante do planejamento, diante do vivido e do agora, analisar, né? Quais são as recomendações que a gente tem? Tá? Para a secretaria, para nós da escola, para o coletivo da escola, para os professores, para mim como coordenador, para a unidade, entendeu? Eu preciso ver para a formação, né? Então, que recomendações? Preciso um pouco mais de texto que me ajude a pensar, né? Isso com maior profundidade. Então, o que a gente está pensando, né? Que possa subsidiar esse trabalho? Então, quais são as recomendações? E que palavras-chave estão aí quando eu penso nesse trabalho que foi desenvolvido para mim. Então, assim, isso aqui que Marcelo traz, esse material possibilita o registro dessa experiência vivida com o diagnóstico, por exemplo. Mas ela pode ser experiência vivida não só com o diagnóstico, mas com o processo como um todo de construção até chegar à eleição do tema, do projeto, do eixo, do que for. Né? Então, eu na escola vou definir o que nós vamos registrando nesse processo. Então, por isso, as palavras-chave vão estar de acordo com aquilo que vai ser trabalhado ali. Diagnóstico e eleição do tema do projeto, por exemplo. Então, se é isso, nós vamos pensar numa estratégia de movimento para chegar a esse trabalho. Então, pessoal, essa é a sistematização que a gente está trazendo e orientando para que a gente possa estar realizando junto com a escola, tá? Isso, assim, não é o apoio que vai fazer, não é o coordenador, mas é o coletivo como um todo, porque essa sistematização, ela só tem validade se o coletivo se perceber nela, né? Então, ela é um trabalho para a escola estar realizando, tá ok? O que está escrito ali no rosto embaixo? Ei, Eduardo. Referências e materiais produzidos, pela ordem. Também saturado, né? Primeiro é referências e o de baixo materiais produzidos. Tá meio saturado ali. Material produzido. Tá no singular. Material produzido. Ok? E aí, de repente, teve uma ficha, teve um questionário, teve, quer dizer, o que é? Né? A gente vai botar aí lembra que isso. Fotos, né? Isso que a Márcia fala, por exemplo, é muito interessante, porque às vezes a escola acha assim, é mais uma coisa para a gente produzir na escola. Mas durante o processo, né, de construção coletiva, alguém vai registrando. O descritivo é mais tranquilo de ser feito. Qual que é o mais difícil? É o descritivo ou o analítico? O analítico. O analítico dá para uma pessoa só que está registrando fazer? Não. Aí tem que ter uma parada e um grupo de avaliar, né? Quais são as nossas dificuldades, o que a gente ainda
não precisa fazer, você entendeu? O grupo tem que parar e fazer isso. Quer dizer, 10 minutinhos que para, faz esse movimento. Pode fechar? Por quê? Porque quando a gente vai no processo do que vocês encaminharam para nós do diagnóstico, nem sempre a gente consegue compreender o processo vivido. Né? Por isso é importante. Às vezes mandam um instrumento, mas como que esse instrumento foi construído? Né? Às vezes vocês encaminham determinados materiais, como a gente solicitou agora do diagnóstico, que a gente não consegue entender a dinâmica vivida pelo grupo. E a ideia aqui é tentar fazer esse movimento para que a gente possa contribuir no processo. Okay? Não é uma coisa para fiscalizar, é uma coisa para que a gente possa, ao compreender, fazer esse movimento de retorno para vocês de algo que realmente seja significativo para vocês. Esse é o momento agora, Emília? Sim. Mas eu vejo esse movimento também na escola, né? Discutir sobre o eixo temático. Aí, uma escola, Joinville da Paixão, o coordenador deu um gás que, ó, aplicou o perfil, analisou a avaliação diagnóstica de rede, aí fez essa questão para escolher tema a partir da idade do campo. Só que quando ele foi falar para mim como ia trabalhar os subtemas, foi elencado, ele falou assim, não, esse subtema tem todos os que eu vou trabalhar nesse mês, o outro vai ser no outro mês, o outro vai ser no outro mês. Eu falei, peraí. Aí só que eu não refleti sobre essa possibilidade. Então, por exemplo, na sistematização disso, foi um desafio para, como professor, apoio, estar refletindo com ele, com os professores, daquela maneira se fragmentavam. E deixar para trás a experiência dos professores com a coisa subtema. Então, não é preciso trabalhar todos os subtemas, todos os professores trabalham todos os subtemas, não. Aí eu fiquei aí ele me questionou mais, e o tempo, né? Aí a questão do tempo, pedagógico, como escolher. Então isso tudo na sistematização tem. Nesse ponto, o eixo temático, ele gera perguntas. Então, aquela formação anterior a essa, aquela questão fazendo, né? Fazer, mas não fazer qualquer coisa, mas fazendo. Então, vai surgindo dúvidas também. Enquanto, por exemplo, o eixo temático tivesse a dúvida de responder na hora. Porque falou, mas eu